O pão e o cálice aparecem pela primeira vez na última ceia, assim chamada porque foi a última refeição que o Senhor teve com seus discípulos antes da sua morte. Não era uma refeição comum, era a ceia pascal, refeição carregada do simbolismo característico da antiga aliança. Dessa refeição, entretanto, surgiu outra refeição mais simples que veio a ser chamada de Ceia do Senhor, como nós temos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, ou o partir do pão em Atos capítulo 2, versículo 42, e existem outras passagens que usam estes termos. A primeira partida do pão foi única em vários aspectos. Foi celebrado pelos discípulos do Senhor e não por uma igreja. Provavelmente ocorreu em uma quinta-feira e certamente não em um domingo, como costumam fazer hoje. Foi agraciado pela presença física, pessoal do Senhor Jesus e não pela sua presença espiritual, como temos hoje, quando fizemos esta reunião. Durante um período de cerca de 50 dias após a crucificação do Senhor, parece que não houve mais partir do pão até que chegasse o Pentecostes, ou seja, desde aquela noite da Páscoa até o Pentecostes. Depois disso, a igreja em Jerusalém foi formada e começou a partir o pão todos os dias do Senhor. Foi continuado pela igreja desde aquele dia até hoje. Considerando que o batismo envolve um único elemento líquido, ou seja, a água, a ceia do Senhor envolve um elemento sólido, que é o pão, e um elemento líquido, que é o vinho. O pão e o vinho são paralelos ao corpo e sangue de Cristo. O Senhor Jesus deixou isto explícito quando inaugurou a ceia do Senhor, antes de ir para a cruz, e você pode confirmar isto em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Ao interpretar este par de símbolos, é necessário ter em mente que a frase partir o pão tinha um significado na vida cotidiana nos tempos do Novo Testamento que não é óbvio para o leitor moderno. Era uma frase que significava comer uma refeição, geralmente na companhia de outros. Por exemplo, leia Lucas capítulo 24, versículo 35 e Atos capítulo 27, versículo 35 também. Isso é parte da explicação de por que comer do pão e beber do cálice passou a se chamar de ceia do Senhor. E a palavra ceia, no grego, é uma palavra comum nas Escrituras para uma refeição ou, mais especificamente, a primeira refeição do dia. Você pode ver isto como exemplo em Lucas capítulo 14, versículo 12, João capítulo 13, versículos 2 e o 4, e 1 Coríntios capítulo 11, versículos 20 e 21. Com isso em mente, podemos ver que o uso da frase o partir do pão foi projetado para enfatizar na mente desses primeiros cristãos que o pão, melhor dizendo, e o vinho representavam uma refeição com significado espiritual. Indica que a vida e a morte do Senhor Jesus são necessárias para a nossa vida espiritual, assim como o alimento físico é necessário para a vida natural. O pão é um símbolo quase universal daquilo que alimenta a vida física. A Bíblia usa a expressão sustento de pão, por exemplo, em Levítico capítulo 22, versículo 26, para mostrar como o pão sustentava a vida. O vinho, ao contrário, não é normalmente o líquido associado ao suporte para a vida física. Esse é um papel normalmente reservado para a água. É interessante, portanto, que o Senhor É interessante, naquela noite, que o Senhor não tenha enchido o cálice de água como símbolo daquilo que sustenta a vida quando ele instituiu
a ceia do Senhor. Em vez disso, ele escolheu o vinho, que em virtude, implicitamente, de sua cor, foi projetada para ser um símbolo vívido do sangue. Qual é o significado do sangue? Nas Escrituras, o sangue simboliza a vida. Assim, no Antigo Testamento, o sangue era tratado como a força vital do animal. Para quem lê o Antigo Testamento, percebe isso, e principalmente Levítico, capítulo 17, versículo 11. Quando o animal era oferecido em sacrifício, o sacerdote derramava seu sangue e então o oferecia como emblema da morte. Leia Levítico 17, capítulo 11 e Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Não há mérito salvífico no sangue como tal, isto é, no composto químico do plasma, plaquetas, glóbulos brancos, etc. O mérito do sangue nas oferendas era que simbolizava a morte do sacrifício. Assim, quando as Escrituras falam do sangue precioso de Cristo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, nossa atenção está sendo atraída para a sua morte sacrificial e seu valor infinito, ou seja, o sangue fala da vida, a vida que foi dada. Embora haja outro sentido em que o sangue real era precioso, porque tudo sobre o Senhor Jesus era precioso, esse não é o ponto que Pedro está enfatizando. Assim, quando lemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, daqueles cujas vestes foram branqueadas no sangue do Cordeiro, não estamos pensando no sangue real, literal, pois o sangue ele mancha em vez de limpar, mas a ênfase neste versículo e em outros está relacionado à morte de Cristo que purifica o pecador. Ver isto resolve a necessidade de não quebrar a cabeça pelo fato de que seu sangue foi derramado depois que ele morreu. Temos isso em João capítulo 19, versículos 33 e 34. Ele já havia gritado, acabou, está completado. Assim, a obra de propiciação e reconciliação. O Senhor ensinou que este cálice é o Novo Testamento ou a Nova Aliança no meu sangue, em Lucas capítulo 22, versículo 21. E o que isso significa? A palavra aliança é uma palavra que não é de uso comum hoje, exceto na profissão jurídica, mas tem um significado direto. Descreve um acordo, geralmente entre duas partes, que envolve obrigações mútuas. No Sinai, Jeová deu a lei a Israel e prometeu que se eles aguardassem, ele os abençoaria. Isto está claro nos capítulos 11 e 20 do livro de Êxodo. Essa aliança é chamada em Hebreus capítulo 8, versículo 13, de velha aliança, em contraste com a nova aliança. A Israel havia sido prometido um novo pacto. Em Jeremias capítulo 31, versículo 31, que substituiria o pacto da lei. Sua principal característica era que o Senhor perdoaria os pecados permanentemente e ele, o Senhor, daria o poder de viver a estas pessoas, para Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Essa promessa foi realizada com a morte de Cristo, que permitiu que os pecados fossem tratados final e completamente, como Paulo explica em 2 Coríntios capítulo 3. O dom do Espírito capacita os crentes a viver para Deus de uma maneira que era impossível sob a aliança da lei. Embora muitos insistam que a nova aliança não entrou em vigor ainda, nos dias de hoje, fica claro nas palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 28, Lucas capítulo 22, versículo 21, Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao 9, e também o versículo 28, e também 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 a 18, que a igreja hoje desfruta desta bênção da nova aliança de forma espiritual, ou seja, a igreja hoje já desfruta o perdão dos pecados permanente e o poder para viver para Deus, e o Espírito Santo dentro do crente, na igreja.
Israel receberá as bênçãos temporais e físicas e as espirituais prometidas a ele sobre o novo convênio, a nova aliança, quando Cristo vier para reinar, quando vier para eles estabelecer o seu trono aqui. O cálice é a nova aliança no sentido de que é um símbolo da nova aliança, às vezes chamado de Novo Testamento, e seu sangue teve que ser derramado para permitir que Deus perdoasse nossos pecados e para que o Espírito Santo entrasse na vida do pecador salvo. O cálice, portanto, simboliza o fato de que, para Deus prover as bênçãos da nova aliança à igreja ou para a igreja, o Senhor Jesus teve que morrer pelos pecados. Às vezes é apontado corretamente que as Escrituras ou a Escritura fala da taça ou cálice e não pronuncia a palavra vinho. Nada, porém, gira em torno da distinção, pois a taça representa o vinho que contém. Este é um exemplo de uma maneira de falar pela qual uma coisa, ou seja, o copo, representa outra coisa, o vinho. Os linguistas chamam isso de metonímia. Um exemplo bíblico será, nós podemos encontrar no capítulo 15 de Lucas, onde o filho pródigo diz: pequei contra o céu, quando se dirige ao Pai, significando que pecou contra Deus, aquele que habita no céu. Outro exemplo é: eles têm Moisés, isto é, seus escritos, e os profetas, isto é, seus escritos, ouça-nos. O Senhor Jesus fala isto em Lucas capítulo 16, versículo 29. Assim, a taça representa o vinho que contém. O cálice é o vaso que contém o vinho, que significa o sangue ou a morte de Cristo. Nenhum mandamento é dado quanto ao tipo ou desenho da taça, exceto, como veremos, que deve ser grande o suficiente para suprir todos os presentes, ou seja, pessoas salvas que estão aí reunidas, batizadas na comunhão desta igreja. Deve-se ter o cuidado ao notar que nem todo o cálice mencionado na última ceia foi o cálice usado pelo Senhor para representar seu sangue. A refeição da Páscoa envolvia o uso de 4 cálices. Uma delas é mencionada em Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao 18, onde o Senhor lembrou aos discípulos que o simbolismo da Páscoa só será plenamente realizado quando o seu reino for estabelecido na terra. Depois disso, porém, ele pegou um pão e outro cálice e instituiu a ceia do Senhor, que tem sido observada pela igreja até hoje. Como já notamos neste vídeo, a frase partir o pão tinha um significado secular nos tempos do Novo Testamento, que significava o compartilhamento de uma refeição comum entre outras pessoas. Assim, quando lemos sobre os discípulos partindo o pão em Atos capítulo 2, versículo 42 e no capítulo 20, versículo 7, a falta de qualquer referência ao cálice não infere que eles não beberam o cálice, pois a frase era adequada para cobrir tanto o pão quanto o cálice, pois nesses versículos o partir o pão está se referindo à ceia do Senhor. Assim podemos descrever a ceia do Senhor como partir do pão, sem implicar que o cálice não é tomado nesta ocasião. Leia, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Há ou existem 2 ocasiões nas Escrituras em que a expressão é usada lado a lado no sentido espiritual e no sentido secular. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 46, lemos que a igreja em Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partiam o pão em casa, ou de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Em Atos capítulo 20, do versículo 7 ao 11, lemos: e no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo pregou para eles, pois queria partir no dia seguinte. E continuou seu discurso até a meia-noite,
Quando ele, portanto, subiu novamente e partiu o pão e comeu, falou muito tempo, até o raiar do sol, e então ele partiu. Em ambas estas passagens que eu acabei de citar, a primeira refeição ao partir do pão é a ceia do Senhor, e a segunda é a uma refeição comum. Então, nessas ocasiões, eles não somente partiram o pão, mas também tem referência ao comer uma refeição. Isso fica claro porque em Atos capítulo 2, versículo 46, Lucas registra que quando eles partiam o pão, comeram juntos o alimento, o que indica uma refeição comum. E em Atos capítulo 20, versículo 11, ele diz, quando ele partiu o pão e comeu, o que indica que ele comeu uma refeição, enquanto antes os discípulos tinham partido o pão juntos. Alguns bons irmãos acreditam que o ato de partir o pão simboliza os sofrimentos de Cristo na cruz e confiam na frase, este é o meu corpo que é partido por vós, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, para apoiar esse entendimento. Há 3 pontos que precisam ser feitos a esse respeito. Em primeiro lugar, a Escritura ensina que seus ossos, os ossos de Cristo, que dão forma à estrutura do corpo, não foram quebrados. Isso está claro em João capítulo 19, versículo 36. Lendo Isaías capítulo 52, versículo 14, isso nos lembraria que não podemos levar longe demais certas expressões. Você tem que ler Isaías capítulo 52, versículo 14, e também Isaías capítulo 52, versículo 14, é uma profecia que faz referência aos sofrimentos de Cristo na cruz. Eu vou citar para você aqui, falando em relação a Cristo, uma profecia a respeito dos sofrimentos dele na cruz, diz, sua aparência foi desfigurada mais do que qualquer homem, e sua forma mais do que os filhos dos homens. Seu corpo permaneceu intacto. Assim, embora sua carne tenha sido quebrada, quando perfurada pelos pregos e cortadas pelos chicotes, açoites, não é correto imaginar que o ato de pegar um pão e parti-lo em 2 tenha algum paralelo direto com o que aconteceu com o corpo literal do Senhor. Ele não foi partido em pedaços, nem na cruz, nem antes pelos soldados. É verdade que, metaforicamente, seu coração foi quebrado, lemos Salmo capítulo 69, versículo 20, mas isso não é uma questão ligada ao pão que representa seu corpo. Sugere-se, portanto, que se na ceia do Senhor alguém partir ou quebrar o pão em dois pedaços, não devemos conectar este ato com qualquer quebrar físico de seu corpo, que já tenha sido realizado literalmente. Também é sugerido que o ato de partir o pão não se refere ao ferimento de seu corpo, pois não parece haver qualquer analogia entre isso e a divisão de um pão literal. Em segundo lugar, é necessário prestar muita atenção em como a frase partir o pão é usada no Novo Testamento. Ela tem 2 significados distintos, mas estão relacionados. Refere-se ao ato pelo qual o anfitrião pega cerimonialmente o pão e o divide para que outros comam, mas também se refere à participação de outros na comida fornecida. Assim, em Mateus capítulo 26, versículo 26, o Senhor partiu o pão e o deu aos discípulos. Isso se refere claramente ao seu ato de partir o pão. Mas a Escritura também descreve o partir do pão como um ato comunitário. Assim, as igrejas, Atos capítulo 2, versículo 42, e os discípulos, em Atos capítulo 20, versículo 7, partem o pão. Portanto, posso sugerir que, quando participamos da ceia do Senhor, partimos o pão quando tiramos e comemos nosso pedaço do pão. Embora o Senhor partisse o pão e os discípulos depois o comeram, ambos os atos estão incluídos no partir do pão. Se, como foi sugerido, partir o pão também tem um significado mais amplo,
mais amplo, de participação em uma refeição comum, então seria errado restringir o partir do pão a um único ato de partir realizado por um homem, seja representativo ou não. Assim, se partir o pão significa tirar um pedaço do pão e comê-lo, nossos pensamentos se voltam principalmente para a ideia de que participamos dos benefícios de sua vida e morte, em relação a Cristo, é claro, e de que somos sustentados por Ele. Em terceiro lugar, algumas das traduções bíblicas, como a versão atualizada e a de John Nelson Darby, omitem a palavra quebrado ou partido no versículo 24 de 1 Coríntios capítulo 11, devido à falta de evidências confiáveis nos manuscritos da onde surgiu essas traduções, tanto a versão atualizada como a de João Nelson Darby. A versão corrigida diz assim: tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A versão atualizada diz assim: tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E a versão de João Nelson Darby diz: tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, o que é por vós, isto fazei para a minha memória. Isso concorda com o relato de Lucas sobre as palavras do Senhor, quando ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Você pode ler na sua própria Bíblia, em Lucas capítulo 22, versículo 19. A substância dos emblemas gerou grande controvérsia ao longo dos anos. Os católicos romanos acreditam que o pão e o vinho são, por algum processo milagroso, transformados no corpo e sangue reais de Cristo. Essa doutrina é chamada de transubstanciação. Outras denominações possuem variações sobre este tema, como consubstanciação. A raiz da controvérsia é se as palavras este é o meu corpo e este é o meu cálice, que temos registrados em Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, devem ser interpretadas literalmente. No entanto, se o Senhor quis dizer essas palavras literalmente, ele estava segurando parte do seu próprio corpo na última ceia, uma noção que é absurda. A maneira sensata de olhar para essas palavras e entendê-las é melhor entendê-las como simplesmente uma figura de linguagem, sem desprezar, sem dúvida, a importância da reunião e dos emblemas. Quando o Senhor disse: eu sou a porta, em João capítulo 10, ele não quis dizer que era uma porta real, literal, porque eles acreditam na transubstanciação. Os católicos romanos realmente adoram a hóstia e o cálice como se fosse o corpo e o sangue reais de Cristo. Eles também oferecem novamente o corpo de Cristo no altar, negando assim a finalidade da morte de Cristo, que era um sacrifício único, não repetitivo. Os católicos romanos acreditam que tomar os sacramentos, a hóstia e o cálice, quando fala o sacramento, na verdade comunicam graça ao participante. Por esta razão, eles celebram a missa à beira do leito dos moribundos para que, quando morrem, estejam aptos para serem aceitos por Deus. A esse respeito, eles aplicam mal os ensinamentos do Senhor Jesus em João capítulo 6, versículos 53 a 56, quando o Senhor disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eles entendem que isto se refere ao pão e ao vinho tomados na missa ou na comunhão.
É claro que ele, o Senhor Jesus, não está falando dos emblemas usados na ceia do Senhor, uma vez que ela não foi instituída até pouco antes da crucificação, e em João capítulo 6 o Senhor não tinha instituído a ceia do Senhor. O Senhor Jesus está falando sobre si mesmo como o pão da vida. Você pode ler isto nesse capítulo de João 6, versículos 35 e 48, e suas palavras são uma figura de linguagem destinada a mostrar aos discípulos a necessidade de serem sustentados por ele. As referências à carne e ao sangue do Senhor neste capítulo de João estão ligados à salvação da alma, do pecador, enquanto o pão e o vinho na ceia do Senhor estão ligados à comunhão e à adoração dos membros que estão ali, mesmo que esteja falando da morte dele. Por mais importante que sejam os emblemas usados na ceia do Senhor, no dia do Senhor, nenhum símbolo terreno pode alterar o estado espiritual do participante. A salvação não é recebida através de emblemas. A salvação é pela graça recebida de Deus, por sua graça, mediante a fé. O pão, é claro, foi comido pelos discípulos. Cada um pegou uma parte do pão. Da mesma forma, quando compartilhamos o cálice, cada um de nós bebe de um cálice. O ponto é que todos nós compartilhamos juntos da mesma provisão e na mesma provisão. Assim, como símbolos, declaramos que, embora sejamos muitos, todos compartilhamos de uma provisão comum feita pela vida e morte de Cristo. O partir do pão é uma declaração da unidade e comunhão do povo de Deus. Você pode confirmar isto na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Embora seja sábio não levar muito longe o simbolismo, deve-se notar que o cálice que contém o vinho fica separado do pão. Isso sugere que o sangue foi derramado e nos ensina que o sacrifício foi realizado. Alguns bons irmãos argumentam que devemos seguir o exemplo do Senhor e derramar vinho no cálice na hora da ceia do Senhor e assim retratar simbolicamente o derramamento do sangue de Cristo. No entanto, deve-se observar que não há registro do Senhor derramando vinho em um copo de um frasco, ou seja, ele colocou o vinho naquela hora ou um decantador durante a última ceia. Sem dúvida, alguém em algum momento encheu o cálice, mas nem o Senhor nem os apóstolos fizeram qualquer tentativa de chamar a atenção para isso ou dar-lhe qualquer significado particular a isto. Tampouco há qualquer inferência de que isto foi feito pelo Senhor ao conduzir o primeiro partir do pão. O Senhor, e também os apóstolos, frequentemente falava de eventos futuros como se estivesse ocorrendo no presente. Por exemplo, de uma maneira literal, eu vou, aí temos no tempo presente, para preparar um lugar para vocês. E se eu for, virei outra vez, tempo presente, para vos levar. Isso eu estou citando João capítulo 14, são as palavras do Senhor Jesus nos versículos 2 e 3. Ambos os ditos no cenáculo estão no tempo presente, embora se refiram a eventos que ainda não aconteceram. Os estudiosos chamam este uso de linguagem de tempo presente futurista. É digno de notar que o Senhor primeiro partiu o pão e depois tomou o cálice, não o contrário. Sugiro que isso indica que a encarnação e a vida de Cristo foram precursoras de sua morte. Sua vida sem pecado foi o fundamento de sua morte sacrificial. Isso não quer dizer que o pão não esteja ligado à sua morte, pois se o Senhor diz que significa seu corpo dado por vós, em Lucas capítulo 22, versículo 19, então isso está claro. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, a ordem invertida, e Paulo fala primeiro do cálice e depois do pão. Com isto, Paulo procura chamar a atenção
nesta ocasião, quando estava escrevendo aos Coríntios, para o fato de que os crentes em Corinto, que se tornaram divididos e antagônicos uns com os outros, perderam de vista o fato de que pela morte do Senhor eles foram unidos. Pois é isto que Paulo está tratando naquele capítulo 10 de 1 Coríntios. Cada crente foi trazido para a bênção da salvação no terreno comum da morte de Cristo. É claro que quando a ceia do Senhor foi inaugurada, o Senhor usou um pão e um cálice. Isso claro, era tudo o que era necessário para um grupo de 12 homens. Aliás, 12 homens se nós incluirmos o Senhor Jesus, porque quando a ceia foi instituído, Judas já não estava, ele se retirou e foi tratar de concretizar a prisão de Cristo. Depois disso, o apóstolo Paulo usou um único pão e um único cálice para ensinar verdades importantes sobre a unidade essencial do povo de Deus em 1 Coríntios 10, versículo 17. Por essa razão, fica claro que vários pães e vários copos não cumprem o ensino das Escrituras. Embora possa levar algum tempo para que os emblemas sejam passados quando há grandes grupos de cristãos reunidos, o tempo envolvido não deve nos impedir de continuar mantendo o que foi instituído pelo Senhor, um copo e um pão, tanto pelo Senhor como também pelo apóstolo Paulo, que é assim que faziam no início da igreja. Se for contestado que esta prática pode prolongar indevidamente a reunião, deve-se lembrar que o principal motivo de nos reunir é o partir do pão. Apesar das elaboradas cerimônias moldadas pela cristandade, a ceia do Senhor ou deveria ser, um modelo de simplicidade. Os pré-requisitos são uma igreja reunida, a presença do pão e do vinho, a oferta de agradecimento pelo que esses símbolos representam, audível pelos irmãos e inaudível pelas irmãs, e a participação de cada membro nesses emblemas. As Escrituras não declaram quanto tempo deve durar esta reunião, nem declaram que ela deve ocorrer em um edifício religioso, embora seja preferível torná-la a primeira observância do dia do Senhor. Devemos reconhecer que em algumas culturas isto pode não ser possível. Compare em Troas, Atos capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17, 20 e 22, versículo 33 e 34. Quaisquer arranjos feitos nesta reunião devem ser para edificação. Leia 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26. Embora seja melhor manter o mais próximo possível do padrão original, que não se estende à necessidade de usar réplicas modernas do vinho em uso em Israel do ano 33, nem exige que seja pão com as técnicas e ingredientes de antes que eram usados na Páscoa. Existem assembleias, por exemplo, no mato africano, que não têm acesso ou meios de trazer pão e vinho, e em vez disso usam o substituto mais próximo disponível. Embora isso não seja o ideal, é preferível a não haver partir do pão. Isso nos lembra que os emblemas são importantes, mas não têm nenhuma virtude em si mesmos, exceto na medida em que nos levam a pensar sobre os assuntos espirituais que estes emblemas significam. Deve ser lembrado que não é uma opção lembrar do Senhor no primeiro dia da semana. Ele disse, fazei isso em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Uma vez que este é um mandamento, devemos nos esforçar para estar presente a cada dia do Senhor,
com uma assembleia para que possamos nos lembrar do Senhor. Existem razões legítimas para perder o partir do pão, como a enfermidade não estar presente nesta reunião. Às vezes, quando estamos enfermos ou doentes, mas caso contrário, devemos, na medida do possível, procurar obedecer às palavras do Senhor. Enquanto o batismo é uma experiência única e não precisa ser repetida, pelo menos aquele que foi batizado, salvo, porque existe batismo para aqueles que não foram salvos, então, quando ele for salvo, ele tem que ser batizado. Partir o pão e beber o cálice é uma experiência repetida. Parece dos Atos dos Apóstolos que os discípulos tinham o hábito de se lembrar do Senhor Jesus no primeiro dia da semana. Confirme isto lendo cuidadosamente Atos capítulo 20, principalmente o versículo 7, visto que no domingo, o primeiro dia da semana, foi o dia em que o Senhor ressuscitou dos mortos. E ele apareceu aos seus discípulos nesse dia. Leia Mateus capítulo 28, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 2, e faz sentido que eles escolham se lembrar do Senhor naquele dia. A maioria dos primeiros cristãos eram judeus, e o último dia da semana, o sábado, era o dia em que eles tradicionalmente se reuniam. O significado do sábado é a comemoração do descanso de Deus após a obra da criação. Os cristãos foram instruídos por Paulo a parar de observar o sábado, em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Assim, embora não haja nenhuma passagem da Escritura que mande celebrar a ceia do Senhor no domingo, como já dissemos, era nesse dia que os primeiros discípulos se reuniam para esta reunião. Chamamos o domingo o dia do Senhor. A expressão dia do Senhor é usada apenas uma vez no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que é o dia do senhorio. Alguns pensam que a frase é uma referência ao futuro dia do Senhor, quando o Senhor retorna em julgamento, mas por razões gramaticais e contextuais, percebemos que João está falando sobre o primeiro dia da semana, o domingo. A igreja primitiva certamente pensava assim, já que dia do Senhor é um termo comum para o domingo na literatura do segundo século. Enquanto o batismo é um testemunho pessoal de um cristão individual, o partir do pão é um testemunho corporativo da Assembleia. Em nenhum lugar lemos sobre pessoas celebrando a ceia do Senhor sozinhas. No cenáculo, antes do Calvário, foi observado pelos apóstolos, menos Judas, que havia partido para trair o Senhor, e pelo próprio Senhor. Portanto, vemos uma reunião de comunhão com outros irmãos. Esses apóstolos foram os membros fundadores da igreja em Jerusalém. A partir daí, em todas as ocasiões em que lemos sobre a ceia do Senhor, encontramos os discípulos reunidos para partir o pão. Assim, a lembrança é um ato coletivo e só é celebrado biblicamente onde há uma igreja estabelecida. Em resumo, quando uma assembleia parte o pão e bebe o cálice, deve agradecer como Jesus, o Senhor Jesus, deu graças naquela primeira ceia. Ao receber os emblemas, eles são lembrados de sua santa humanidade, sua morte redentora e sua dependência dele. Ao partir o pão, eles o fazem, ou nós fizemos, a igreja faz, o povo do Senhor faz, até que ele venha, pois este é o ensinamento do Senhor Jesus e foi o que o apóstolo Paulo ensinou também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26.